4, versículo de número 6. Filipenses 4, versículo de número 6, a palavra de Deus diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Pai, e queremos colocar diante de Ti a leitura da Tua palavra, Pai. Queremos, Senhor, colocar também os nomes nesse caderno de Alzira e família, Miranda, Lins e família, Cláudia Pimentel, família Rodrigues, Miranda e Pimentel, Cláudia, Márcia, Franklin, Iracema, pessoas que precisam de cura, libertação, agir de Deus, porta de emprego, consolo por conta de perdas. E não obstante, queremos colocar também a vida da Júlia, que faz 12 anos hoje, para que o Senhor possa, Deus, trabalhar no coração, trazer aquele presente que só o Senhor pode dar. Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos desde já todo ladrão da palavra e declaramos que só o Senhor Jesus é Rei nesse lugar, Senhor. Tudo que nós fazemos aqui, nós consagramos a Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós começamos o ano de 2025 e janeiro já se apresenta, já está em pauta, já está caminhando. Hoje, por sinal, é dia 5 já. Daqui a pouco, como nós bem sabemos, o mês de janeiro já vai acabar, porque é o mês... O que eu falei? Desculpa, delegado. Desculpa a vergonha que eu passei. Ainda bem que você está aqui. Se você não está aqui, como é que ia ficar? Não, mas você é que coordena. Deixa eu começar de novo. Fevereiro já se apresentou nas nossas vidas e hoje já é dia 5. E como fevereiro é o mês mais curto, daqui a pouco ele acaba, porque o carnaval esse ano é em março. Não? Março. Vamos parar com essa confusão de mês aí, gente. Esse ano o carnaval é em março. E nós temos no nosso coração, depositamos nesse ano de 2025, que nós vamos viver dias melhores nas nossas vidas. De repente o ano de 2024 já começou meio turvo, naquela pista escorregadia, onde o carro vai para um lado, para o outro, mas nós cremos pela fé, e eu posso ouvir um amém por conta disso, que o ano de 2025 vai ser melhor do que o ano de 2024 que passou. Contemplamos com alegria a aliança que Deus fez conosco. Contudo, as garras e as lutas ainda estão aí no nosso dia a dia. O ano de 2025 ser melhor do que o de 2024 não significa que as lutas se dissiparam. Não significa que tudo ficou para trás e agora tudo se faz novo. Tudo se faz novo sim em Cristo Jesus. Porém, tem algumas lutas que se aproximaram de nós e adentraram 2025 agarrado comigo, agarrado contigo, e apesar de nós tentarmos nos desvencilharmos dessas lutas que nos acompanham no nosso dia a dia, através das orações, através do jejum, a luta continua. Olha para esse crente aí e fala para ele: a luta continua, companheiro. Com muita calma e parcimônia. Porque, queridos, a luta ela se aproxima, ela vem dia após dia, e quando ela vem na nossa direção, por vezes estremece a nossa carne. Por vezes a luta, quando ela se apresenta, a gente olha e fica com a nossa fé um pouco abalada. Eu posso ouvir o misericórdia por conta disso. A nossa carne fica ali clamando por um socorro e nós perdemos noite de sono, nós perdemos o apetite. Alguns, outros passam a comer mais por conta dessas lutas. O irmão está rindo ali, acho que ele é do que come mais. Porque, queridos, isso faz parte do ser humano. E quando nós estamos lendo a palavra de Deus, quando nós nos deparamos com aqueles personagens que estão na palavra de Deus, Davi, por exemplo, ele fala no Salmo de número 6, que ele já está cansado de tanto gemer.
que toda noite ele chora copiosamente a ponto da cama dele ficar encharcada com as lágrimas dele. Elias, conforme ele vai tendo a biografia dele descrita na palavra de Deus, você vê que ele se intoca numa caverna em determinado momento, porque ele não aguenta mais as lutas, as tribulações, aquela danada daquela dona que não para de se levantar contra ele. Ele fala: não, eu vou para a caverna porque eu já não aguento mais essas lutas que estão na minha vida. A natureza do ser humano se estremece mediante inúmeras situações. E não adianta você querer rasgar a sua natureza ou deixar de lado aquilo que Deus colocou como sendo algo especial no seu dia a dia, que está relacionado aos seus sentimentos, porque, queridos, quando as situações adversas se aproximam de mim e de você, a nossa carne ela fica estremecida. De vez em quando, não precisa ir longe, você recebe aquelas mensagens que na verdade são vírus, que você recebe lá no seu e-mail, que vem escrito assim: o processo contra você foi deferido. Aí você fala: meu Deus, que processo é esse? Aí você abre, você sabe que aquilo é um vírus, aquilo é uma mensagem de spam, mas só de ler aquele troço, você durante 2 segundos você dá aquela titubeada. O contrário, Banco do Brasil liberou novo limite. Calma. A nossa carne, ela passa por situações que nos tira do prumo. O Botafogo, quando perde, por exemplo. Calma, crente. De vez em quando, olha para esse crente aí do seu lado e pergunta para ele: crente, o que é que te tira do prumo quando acontece? Se você de repente não sabe o que é que tira do tempero do Espírito Santo, o que é que te tira do prumo, deixa eu te dar alguns exemplos. Situação de conflito geram destempero em algumas pessoas. Doença, por exemplo, quando você pega o resultado do exame, olha lá, minha glicose, ui. Situações de saúde que você nem sabe direito o que está acontecendo, te causa uma certa destemperança. Dificuldade financeira, quando alguém, por exemplo, você tem mais de um emprego e aí de repente você larga de um serviço, a sua renda diminui, você perde um cliente, aquela situação financeira te causa uma certa destemperança. Incertezas a respeito do futuro, tanto com relação a mim e a você, quanto àqueles que te cercam. Com relação a seu filho, seu neto, quando você olha e você pensa a respeito do futuro daquela pessoa que está ali ao seu lado, enfim, nós nos preocupamos. Nós ficamos com a nossa cabeça pegando fogo em determinadas situações. E o ano de 2024 terminou e o de 2025, ele apareceu de uma maneira tal qual uma onda gigantesca. O ano de 2025, ele começou ali, vindo soltando fogos e rojões, cabeção de negro, malvina e assim por diante. Eu não quero ser, naturalmente, que eu não sou profeta do caos e de tudo mais, mas se você parar para ver a situação, o ser humano hoje em dia, ele está dando um jeito não de viver, mas de sobreviver. Amanhã, por exemplo, lá o pessoal que mora ali na rua Santo Amaro e adjacências, a gente já tem uma notícia boa, que amanhã a Light vai fazer uma manutenção e que vai ficar o dia todo sem luz. Aí você já fica preocupado, porque ainda bem que o tempo está fresquinho, está fazendo só 113 graus, você fala: meu Deus, como é que eu vou ficar? Hoje em dia você olha para a situação daquelas pessoas que te cercam e é difícil você encontrar uma pessoa que só tenha um serviço. As pessoas hoje em dia elas têm um emprego e aí elas complementam a renda vendendo alguma coisa, fazendo um bolo, ou então vendendo sacolé, ou então rodando no Uber. E, enfim, as pessoas hoje em dia elas vivem uma verdadeira batalha e de vez em quando adoecem, ainda precisa depender do SUS, que é aquela corda bamba.
Deixa eu te perguntar uma coisa, eu estou, como diz o nosso pastor Roberto, eu estou falando alguma besteira aqui, querido? É um emprego em cima do outro, no fim de semana é empada, vendendo, e assim a gente vai sobrevivendo. Certa feita, deixa eu falar de mim, porque falando de mim não é fofoca e nem pecado, então eu posso falar de mim, mas só eu posso falar de mim. Posso, pior que eu posso. Certa feita, olhando para a minha vida, e do jeito que as coisas estavam caminhando, parecia que a minha vida estava andando para trás. Porque a gente morava numa casa grande, aí nós fomos morar em outra casa, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, cachorro, e aí a gente foi morar na casa onde já existia uma pessoa estabelecida, aí já tem um sofá, você pega o seu sofá, tem que jogar fora, e aí você guarda. Olhando para a minha vida, para as coisas que estavam acontecendo quando você vai de um lugar maior para o menor, eu comecei a olhar para aquela situação e a pensar, meu Deus, o que é que está acontecendo? Você já deve ter passado por situações na sua vida que aparentemente, olhando com os nossos olhos, a gente estava andando para trás. E aí, quando esse tipo de situação começa a acontecer na nossa, na minha, na sua vida, a gente começa a levantar uma série de questionamentos, primeiro perguntando, o que foi que eu fiz para merecer isso? Estou andando certinho com Jesus, estou indo na igreja e tal, etc, etc, e esse tipo de coisa está acontecendo, e a segunda pergunta que nós fazemos é, por que isso está acontecendo? O que foi que eu fiz para isso acontecer e por que isso está acontecendo? Por vezes nós ficamos pensando, eu devo ter tacado pedra na cruz, como dizem por aí, ou como dizia aquele famoso personagem Caco Antibes, que ele dizia que tinha colado chiclete na mesa da Santa Ceia. A gente começa a buscar situações que nos levaram a desembocar naquela situação onde nós estamos estabelecidos. E quando eu estava passando por esse período, eu me lembro da palavra que eu ouvi de um pastor, algum televangelista por aí, que ele dizia algo mais ou menos assim, olha, se a sua vida está andando para trás, se você está olhando para a sua situação e está pensando que você está regredindo, e dizia o pastor assim, deixa eu te dar uma boa notícia, uma flecha para ser lançada, ela tem que ser puxada para trás para que ela possa ir mais longe. Uma pessoa para saltar um abismo, ela tem que dar vários passos para trás, a fim de que ela possa ter uma certa distância para buscar impulso, para poder pular aquele precipício que se apresenta diante dela. E ele terminava dizendo, então fique tranquilo, porque o que parece que é você andando para trás, na verdade é a flecha tomando impulso para ir para mais longe e alcançar mais alvos. E eu olhando aquela situação pensei, meu Deus do céu, que palavra poderosa. Fazia todo sentido naquele momento que eu estava vivendo. E de repente, olhando para as situações que você estava vivendo na sua vida, você olhou e hoje em dia, olhando com esses olhos do lançamento da flecha, você pensa, olha, fez todo sentido realmente. Aquela palavra que eu recebi, ela impactou meu coração. E aí eu não quero esvaziar a fé de ninguém, mas isso eu recebi mais ou menos em meados de 2007. E a pergunta que ficou no meu coração é, quando é que vai largar essa flecha, Senhor? Porque está puxando para trás já tem um tempo. Quando é que é a hora que o Senhor vai lançar? Eu estou andando para trás, eu estou tomando impulso. Eu estou tomando impulso. Eu estou tomando impulso. Eu estou tomando impulso. E eu estou tomando, ó. Estou tomando impulso. E eu estou tomando impulso. Lá vou eu. Queridos, esse abismo deve ser enorme. Porque o tempo que eu e você estamos tomando impulso para pular, eu não quero naturalmente ser ingrato com Deus, pelo contrário,
Eu e você, nós temos motivo para agradecer. Eu posso ouvir um glória por conta disso? Você tem saúde, você tem salvação, você tem um Deus, você tem um teto. E graças a Deus por tudo isso. Mas tem situações que você está tomando impulso para pular. E quando é a hora que vai vir aquele tiro para você, eu vou morrer. Quando é a hora que essa flecha que está sendo puxada para trás há tantos anos, ela vai... Quando é a hora? E isso, queridos, vai causando uma inquietude dentro de mim. Dentro de você não, porque você é crente mesmo, eu sou um pouquinho. Eu fico olhando essas situações. Existem situações que eu recebi essa palavra lá para 2007, 2010, que a flecha ainda está lá, ó. E eu solta. E a flecha está puxando. E você... Ai. Eu não aguento. Uma ansiedade que fica por dentro. Uma guerra que se arrasta anos após anos e que não tem fim. Assim nós podemos colocar situações que se arrastam como inventários, por exemplo, que fica ali, você, e aí o inventário andou? Pô, não andou. E aí o inventário andou? Não andou. Aí você fica, meu Deus, quando é que vai soltar essa flecha? Porque está puxando já tem um tempo. Ah, a venda da casa, já vendeu? Não, ainda não vendeu não. Aquele negócio que estava preso, que eu tinha que voltar lá para pegar um documento. Quando é que a saúde, que a sanidade vai chegar dentro do relacionamento que está estabelecido? Porque eu já estou puxando para trás para pular esse penhasco, tem tempo. Mas a situação parece que não anda. O texto que nós lemos em si, ele traz algo para mim, para o seu coração, que é especial da parte de Deus, mas não significa que seja fácil de nós fazermos. A palavra que nós lemos já começa assim: não fiquem preocupados com coisa alguma. Já pode olhar para o crente aí do seu lado, olha para ele. Pode olhar para o preocupado aí. Ah, não estou preocupado não, então olha para cá, para frente, porque eu fico preocupado. Ah, eu fico preocupado. Eu fico preocupado. Hoje mesmo eu estava pensando, vou fazer 40 anos. Não sei se glória ou misericórdia, mas vou fazer 40. Delegado, 40. Aí hoje o delegado chegou aqui falando assim, falei, poxa, o senhor tá queimado? Ele eu fiquei na piscina porque eu estava dando um relax. Eu falei, eu quero chegar na sua idade podendo fazer isso. E aí o que eu pensei? Eu falei, com 40 anos é hora de plantar, para poder, na idade certa, eu poder estar pegando minha piscina também. Aí eu comecei a pensar, o que eu faço? Vou fazer 65. Calma, 65 anos bem vividos, correndo atrás do Botafogo. E aí, queridos, eu fico pensando, o que eu posso fazer para mudar a minha história, para mudar a minha vida, para mudar a minha situação? E aí eu leio na palavra, não fiquem preocupados com coisa alguma. E aí eu estou falando mais uma vez de mim, porque eu leio a palavra me instrui a fazer uma coisa, mas quando eu começo a pensar, eu fico preocupado. Como que eu não vou ficar preocupado? E aí já é o Espírito Santo de Deus falando contigo. Como que você não vai ficar preocupado se você ora meses após meses para abrir uma porta de emprego e a porta, a flecha já está, lança a flecha, Senhor. Como é que você não vai ficar preocupado se você ora pela vida daquele parente e a coisa não toma? A flecha, solta essa flecha, Senhor Jeová Todo-Poderoso. Como que eu não vou ficar preocupado com o casamento se eu oro e não chega a hora de eu pular? Porque eu estou tomando impulso, mas quando é a hora que eu vou correr para pular? Não fiquem preocupados com coisa alguma. Como, Senhor? E aí, querido, se abate sobre nós uma crise de fé nesse momento. Porque nós havemos de escolher entre a fé e a razão. Nós havemos de escolher entre a situação que nós vivemos e aquilo que a palavra nos diz. Não fique preocupado, mas eu não escolho ficar preocupado.
Quando eu vejo, eu já estou. Estou falando alguma coisa? Ah, queridos, a palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro, mas ela vem sempre com um ensinamento que, além de nos confrontar, ela nos ensina algo. Ele diz no início: não fiquem preocupados. Tá bom, Senhor. Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Ou seja, a palavra me aconselha a não ficar preocupado. Mas ela me diz também que eu posso, diante de Deus, fazer os meus pedidos. E os meus pedidos, eles são referentes, concernentes e direcionados a necessidades que eu tenho. Necessidades que fazem parte do meu dia a dia. Pode ser que hoje, de repente, eu nem esteja pregando para você, mas apenas para mim. Pode ser que essa palavra sirva para mim e sirva para a sua vida também. Porque eu sou grato por tudo que eu tenho. Eu posso ouvir um amém por conta disso? Eu sou grato, inclusive, pela sua vida. Eu posso ouvir um aleluia? Você é grato por tudo que você tem, pela sua casa, pelas coisas estabelecidas. Mas você sabe que existe o mais e que existe a necessidade do socorro da parte de Deus em uma determinada área na sua vida, que a flecha está sendo puxada para trás há muito tempo e que você já não vê a hora dessa flecha ser lançada. Estamos lutando, tendo fé, mas as situações se amontoam sobre nós. O Salmo de número 70 começa falando: Deus, agrada-te em me livrar, apressa-te em me socorrer. Vem rápido, Senhor. Deixa eu te falar uma coisa: pleitear com Deus, colocar diante de Deus uma situação e conversar com Deus falando: Deus, por favor, me ajuda nessa situação, entra com a sua providência, entra com a sua provisão, porque eu preciso do seu socorro, porque eu já não aguento mais. Não é algo que quando você faz com Deus, você ofende ao seu Pai. Pelo contrário, você tem todo o direito de conversar com o Deus a quem você serve, de conversar com o Pai que você tem, porque só conversa com o Pai quem é filho. E se eu não puder conversar com o meu Pai para pedir socorro para Ele, para quem que eu vou pedir? Eu tenho que pedir socorro para o meu Pai. Eu tenho que comunicar para o meu Pai os problemas que eu estou passando. Eu tenho que falar para o meu Pai, me comunicar com Ele, as coisas que estão acontecendo no meu coração, que estão tirando o meu sossego. Porque se eu não puder falar com o meu Pai, com quem que eu vou falar? Nosso trabalho é entregar para Deus os nossos pedidos, queridos. Nosso trabalho é chegar diante de Deus e entregar para Deus aquilo que tem afligido o nosso coração. Ainda que seja: Deus, me ajude a não ficar preocupado. Me ajude, Senhor, porque a minha natureza adâmica, carnal e debilitada, caída, eu diante dessa situação, eu não consigo não ficar preocupado, Senhor. E o que é que você tem para pedir a Deus no dia de hoje? Uma vida melhor, de repente, você tem para pedir? Uma saúde estabelecida? Uma porta de emprego aberta? Mas o que Deus está falando é o seguinte: especificamente o quê? Ah, Deus, eu quero uma saúde melhor. Você quer a sua cura aonde? Ah, eu quero uma família equilibrada, mas nós temos que mexer em qual peça? Ah, Senhor, eu quero uma mente que pense menos besteira, porque senão eu não consigo não ficar preocupado. Então, o que é que tem mantido a sua mente fora dos padrões? Ah, Senhor, eu preciso de um controle maior das emoções. Deus está te convidando nessa noite a se colocar diante deles
diante dele o seu pedido, para que seu pedido seja conhecido da parte do seu pai. Aí, no outro dia, eu estava conversando com um senhor de 70 anos. Aí falei, o que você precisa para melhorar a sua vida? Aí eu queria trocar de casa. Aí eu falei, ele é. E o que você precisa para trocar de casa? Ele ganhar na cena. Aí eu falei, isso aí que você está me falando é um milagre, né? Ganhar na cena é um milagre. Não é uma coisa assim. Só que eu perguntei, mas você está jogando? Aí ele, não, sou crente. Aí eu falei, bom, graças a Deus você não está jogando, né? Mas para o milagre dele ganhar na cena pudesse acontecer, ele teria que no mínimo estar jogando. Ou seja, para que o milagre aconteça nas nossas vidas, nem que seja um ato mínimo, tem que ser feito. E aí, queridos, eu não estou falando da força do meu e do seu braço, não. O que eu estou falando é em orar, tal qual foi com Ana. Por vezes é gritar, tal qual foi com o cego. Por vezes é chorar, como foi com aquela mulher que nós estávamos falando aqui no outro dia, que estava enterrando o filho. Independente daquilo que você vai fazer, o importante é depositar aos pés de Cristo aquilo que você tem. E aí o Espírito Santo te pergunta, o que é que você tem? É uma oração desesperada na presença do Deus a quem você serve? É um choro copioso? O importante, independente de qualquer coisa, é nós entrarmos na presença do Deus a quem nós servimos e pedirmos por socorro, queridos. Pode ser que de repente você não tenha mais forças para fazer esse tipo de situação e apenas chore na presença do seu pai. Mas entenda que no texto que lemos ele diz, olha, oração, súplica e com ações de graça. Existem 3 coisas que nós podemos fazer na presença do Deus a quem nós servimos quando nos faltam possibilidades de atitude. Porque, por vezes, nós queremos mudar a nossa situação, mas nós não sabemos nem como fazer para mudar aquela situação. O que um senhor de 70 anos pode fazer para mudar a vida financeira a ponto dele poder mudar de casa? Eu te pergunto. Não há mais possibilidade, de repente, dele trabalhar, dele virar uma massa, dele fazer serviço de carpintaria. Então, como que esse cidadão vai conseguir mudar a história dele, eu te pergunto? Só existe uma saída para ele. Se tornar conhecido o pedido dele. Que seja através da oração, que seja através da súplica, ou que seja através das ações de graça. Queridos, o Espírito Santo está te convidando nessa noite, está te perguntando, como você vai apresentar essa situação que você tem diante de Deus? Vai ser com oração? Vai ser com uma súplica? Vai ser com sussurro? Vai ser com choro? Ou vai ser com ações de graça? De repente a situação ela se apresenta e você não sabe nem como resolver. E aí você fala, eu vou cantar na presença de Deus, eu vou louvar, engrandecer o nome dele, porque é o que eu sei fazer agora. E enquanto eu estiver aqui na presença de Deus, entoando um louvor na presença dele, eu creio que ele vai entrar com a providência, com a provisão e vai mudar a história. Porque o que orar, eu já não sei mais. O que fazer com súplicas, eu já não sei mais. Então eu vou cantar na presença desse Deus, para ver se ele recebe a minha adoração e muda a minha história. Porque eu já não sei mais o que fazer para mudar essa situação. O que eu sei que eu tenho que fazer é pedir socorro ao Deus a quem eu sirvo. Porque eu já busquei através de jejum e de oração que a vida desse homem fosse mudada, mas não muda. Eu já busquei através de votos, através de situações, que Deus entrasse com a sua providência, com a sua provisão, abrisse uma porta de emprego, mas a porta não se abre. Então,
Querido, deixa eu te falar uma coisa. O que te serve, o que te resta de repente, é simplesmente chegar na presença de Deus e falar: Deus, socorro, porque eu já não sei mais o que eu faço para resolver essa situação. Eu já não sei mais o que eu faço, Senhor. Já não sei mais o que eu faço para aumentar minha renda. Já não sei mais o que eu faço para mudar minha situação. Já não sei mais o que eu faço para mover a sua poderosa mão na minha direção, que parece que essa flecha que está puxada não é lançada. Essa situação parece que ela está engessada e não vai nem para frente e nem para trás. Então, Senhor, por favor, socorro, Pai. No outro dia eu estava vendo um vídeo de um jovem se afogando na barra. Ele entrou, o cara estava filmando o apartamento, tá lá, o jovem caiu na vala, estava mostrando. Aí o jovem ficou lá nadando, e não saía do lugar. Aí ele parava para respirar, ia mais para dentro d'água, ele nadava, até que chegou um determinado momento que ele parou e levantou os braços assim, ó. Aí veio um monte, vieram 2 salva-vidas, foram lá em 2 segundos, resgataram o homem e tiraram ele dentro da vala. O que foi que aquele homem fez? Ele falou: eu não tenho mais força. Já nadei para frente, já nadei para trás, já nadei para um lado, já nadei para o outro, e essa vala está me carregando. Então o que eu vou fazer? Eu vou pedir socorro para quem pode me ajudar. Queridos, pode ser que você tenha chegado aqui nessa noite falando: eu estou no meu limite, eu não aguento mais. Eu preciso gritar por socorro para ver se Deus me ouve, porque eu já não sei mais o que eu faço. Parece que eu estou mexendo, e essa panela não desembola. Deus, eu preciso de um socorro. Porque eu já nadei contra a vala, mas eu não consigo sair. Então agora eu me rendo, igual vocês cantaram aqui. Senhor, eu me rendo. E eu me entrego, porque eu já não sei mais o que fazer nessa situação. Já fiz jejum, já fiz oração, e agora, Senhor, o que eu quero te pedir é socorro, meu Pai. Eu não sei quantos aqui, se tem alguém aqui nesse tipo de situação, que não sabe mais o que fazer para resolver. Existe alguém aqui dentro desse escopo, com uma situação que se arrasta por anos e anos, e você fala: eu já tentei de tudo, já nadei para frente, para trás, já nadei para a esquerda, para a direita, mas essa vala está me arrastando para dentro do mar. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. E vamos erguer nossos braços para o alto, igual aquele nadador na Barra da Tijuca, que levantou os braços e falou: ó! Socorro! Porque não está dando mais. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, eis aqui um povo que chama pelo teu nome, Pai. Eis aqui um povo, Pai, que tem situações que estão penduradas, Pai. Eis aqui, Senhor, povo, Pai, que tem flechas que estão sendo puxadas para trás, e essas flechas não são lançadas nem tão cedo, Senhor. Ah, Pai querido, Deus amado, tem misericórdia do teu povo, Pai. Existem situações aqui, Pai, que estão nos sobrecarregando, Senhor. Existem situações aqui que se arrastam por 10, Pai, por 20, Senhor, por tantos e tantos anos, e nós não sabemos mais o que fazer para resolver essa situação. Pai querido, nessa noite que aqui nós estamos, Pai, nós erguemos as nossas mãos para o alto, Pai, e clamamos por socorro da Tua parte, Senhor. Nós erguemos, Pai, os nossos braços em sinal de rendição e nos colocamos diante da Tua presença, declarando: Deus, eu não sei mais o que faço para tirar esse desassossego de dentro do meu coração. Então, Deus, nós erguemos os nossos braços e as nossas vozes também para clamar pelo socorro nessa situação, Pai. Nós declaramos que o Senhor é um Deus bom, Pai. Nós declaramos que o Senhor é um Deus poderoso. Nós declaramos que o Senhor é um Deus santo. Que nós declaramos que o Senhor é o Deus, Pai, que nós não temos outro a quem recorrer. Mas, Pai querido, nós te clamamos também. Deus querido, apressa-te em nos socorrer, Pai. Porque, Deus, nós não aguentamos mais essa situação, Pai. Nós não aguentamos mais esse campo de batalha dentro da nossa casa. Nós não aguentamos mais, Pai, esse destempero de repente que corrói o nosso coração. Pai querido, nós não aguentamos mais, Pai, essa situação que se arrasta
por anos após anos, e esse inventário não anda para frente. Pai querido, nós não aguentamos mais essa briga familiar por conta de terrenos e de casa. Deus querido, apressa-te em nos socorrer, Pai. Entra com a sua providência, Pai. Entra com a sua provisão, Pai. Levanta aquele que está caído, abate aquele que se levanta contra nós, e em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos socorro, Senhor. Nós não aguentamos mais, Pai, essa situação que tira o nosso sossego, Pai. Nós não aguentamos mais essa luta que se apresenta diante de nós, e nós nos apresentamos, Pai, diante de Ti, Pai, colocando diante de Ti, Senhor, aquilo que tem dentro do nosso coração, e que dia após dia se apresenta diante de nós, Pai, como uma carta de afronta. Deus querido, nós queremos te pedir, Pai, em nome de Jesus, entra com a sua providência, Pai, entra com a sua provisão, Pai querido. Por vezes nós oramos pedindo saúde, Pai, por vezes, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia, pelo nosso coração contrito e quebrantado, nós pedimos, Senhor, nos leva para o céu, Pai. Por vezes nós pedimos, Senhor, leva essa vida para o teu seio, Pai querido. Nós oramos pleiteando, nós oramos colocando diante de Ti, Senhor, situações que para nós tinha essa saída X, Y e Z, mas Deus querido, essa noite aqui diante da tua presença, nós nos rendemos diante de Ti falando, Senhor, nós precisamos de socorro, Pai, porque eu não sei como resolver essa situação. Então, Deus querido, eu te apresento diante de Ti essa situação, e Pai querido, eu te peço que seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Deus querido, eu já pedi de tal maneira, eu já pedi de outra maneira, e agora, Pai, eu entrego a Ti essa situação e falo, Deus, faça a tua vontade de acordo com o teu querer, faça aquilo que for necessário, mas Senhor, resolve essa situação, Pai, porque Deus, nós estamos andando para trás, Pai, Senhor, nós estamos tomando um impulso, e Senhor, nós queremos pular esse penhasco, Pai, a flecha está sendo puxada para trás para tomar impulso, mas Deus querido, solta essa flecha, Senhor, nos dá o sinal para que nós possamos disparar para pular esse abismo. Pai querido, Deus amado, entra com a sua providência, com a tua provisão nessa situação, porque Deus querido, nós, Pai, aparentemente não aguentamos mais esse tipo de situação, e nós te pedimos, Pai, apressa-te, Senhor, em nos socorrer, Pai. Socorro, meu Pai querido, Deus amado, entra com a sua graça, com a tua misericórdia, mas entra com a tua mão de poder e resolve essa situação para a minha vida, Pai, para a vida do meu irmão, Pai, e faz aquilo, Senhor, que for necessário para resolver essa situação. Mas, Pai querido, apressa-te, Senhor, faz o que for necessário, mas nos dá um escape nessa situação, Pai. Para onde iremos nós, Senhor, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, Pai? Ah, Deus querido, nós não queremos, Pai, passar mais um mês, Pai, sangrando por conta dessa situação. Quem dirá um ano, Pai? Nós não aguentamos mais preparar essa festa, Senhor. Nós queremos cantar o parabéns, Pai. Nós queremos acender a vela, Pai. Nós queremos, Senhor, comer. Ah, Deus querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, dá o teu sinal para que nós possamos começar essa festa e, Senhor querido, partir o bolo. Deus querido, em nome de Jesus, entra com teu socorro, Pai, e dá um sinal do teu favor, Pai, movendo processos para cima, Senhor, movendo corações para Ti, Pai, quebrando aquele que insiste em não se envergar diante de Ti. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, o mais importante, Pai, é que nenhum de nós venhamos a perecer, Pai. Então, faça o que for necessário para que a sua salvação seja alcançada, Pai, e para que essa situação seja resolvida, Senhor. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Aperta a mão do seu irmão e fala assim para ele: vem socorro de Deus aí, hein? A boia está chegando.